Tati Mantovani, amigos e amigas, cá estamos mais uma vez pela segunda temporada consecutiva. Liverpool e Real Madrid em Anfield. Você já falou que o coração pulsa diferente aqui, né? É um Com templo do toda futebol. certeza. Esse estádio, se me perguntarem um dia qual o estádio do futebol europeu que mais tem aura, que o jovem gosta de falar A de palavra da aura, moda, né? É, Anfield. Anfield, é impressionante, né? E Impressionante. teremos uma reunião de 21 taças da Liga dos Campeões, claro, né? O maior campeão Real Madrid com 15, o Liverpool, que é o terceiro maior campeão ao lado do Bayern de Munique com 6. O Milan ainda é o segundo maior com 7, é impressionante o tamanho do Milan mesmo estagnado há tanto tempo, mas enfim, teremos essa reunião também de 3 finais, né? Em 81 deu Liverpool e nas duas seguintes deu Real Madrid, e na temporada passada foi uma vitória do Liverpool depois de muito tempo sem os Reds conseguirem uma vitória contra o Real Madrid, né, Tati? No confronto histórico, e é realmente o Xabi Alonso falou na coletiva, um dos jogos históricos da Liga dos Campeões. O Real Madrid perdeu na temporada passada aqui um jogo muito ruim, no qual não estavam Vinícius Júnior e Rodrigo à Muita gente disposição. machucada, né? Militão estava machucado, era um Real Madrid cheio de problemas. O Real Madrid, antes daquela derrota, tinha 8 jogos consecutivos sem perder para o Liverpool. Então, o jogo de agora é para tentar recuperar essas sensações para um Real Madrid que agora conta com o Xabi Alonso no comando. O Xabi Alonso, que o primeiro duelo dele contra o Liverpool foi na temporada passada com o Bayer Leverkusen, foi goleado por 4-0 aqui nesse estádio. E agora ele vai começar a sua trajetória contra o Liverpool enquanto técnico do Real Madrid. Um Xabi Alonso que faz um grandíssimo início de temporada. São 14 jogos do Real Madrid, 13 vitórias, só perdeu um jogo. Na Liga dos Campeões está 100%. É um time que ofensivamente tem funcionado muito, são 34 gols marcados, e defensivamente também está funcionando, 11 gols sofridos nessa temporada, apenas um na Liga dos Campeões, Fred. O Liverpool, ele consegue resgatar um pouco da autoestima na vitória contra o Aston Villa aqui, mas o momento não é bom, né? As sensações não são boas. Antes dessa vitória contra o Villa, eram 6 derrotas em 7 partidas, né? Então o Liverpool, impressionante, já sofreu na Premier League de maneira seguida o número de derrotas na temporada toda passada, né? Foram 4 na edição em que o Liverpool foi campeão pela 20ª vez na história do campeonato inglês. E já são 4 derrotas consecutivas. E aí contra o Villa conseguiu respirar um pouquinho. E a defesa também, que tem sido uma peneira. Assim, tá muito ruim o retrospecto defensivo do Liverpool nessa temporada. Já sofreu também, utilizando a Premier League como métrica, 1/3 de todos os gols da temporada passada em 1/4 das rodadas, né? Então a proporção é realmente muito maior. E contra o Aston Villa conseguiu pela primeira vez em 11 jogos terminar sem ser vazado, o que eles chamam aqui de clean sheet. Então, assim, foi um respiro muito bem-vindo para esse Liverpool, que conseguiu vencer trazendo um pouquinho do time campeão, né? O Arne Slot, ele percebendo que por questões físicas e técnicas de entrosamento, os novos reforços não, em sua maioria, não estão conseguindo, né, encaixar tão bem nesse time, com exceção do goleiro e do centroavante contra o Villa. Todo o restante, 9 de 11, portanto, foi campeão a velha guarda, dá para dizer assim, conseguiu trazer um pouco mais de calma para esse Liverpool. Então, eu imagino, Tati, que a escalação contra o Real Madrid nesta terça-feira seja a mesma que ganhou do Aston Villa. Portanto, Mamardashvili no gol, o Alisson ainda está machucado com uma lesão muscular, tanto é que não foi nem convocado pelo Ancelotti. Na direita, o Conor Bradley, que foi muito bem na temporada passada contra o próprio Real Madrid. Na esquerda, o Robertson volta a ser titular. Dupla de zaga, Konaté, Van Dijk. O trio de meio campo, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. Na esquerda, Gakpo. Na direita, Mohamed Salah. E como centroavante, o Ekitike. O pessoal que está se perguntando sobre Isaac, ele ainda não volta, não vai ficar nem no banco de reservas, tá? Talvez seja relacionado para o jogo de domingo contra o Manchester City. Antes de falar a possível escalação do Real Madrid, só trazer uma frase do Xabi Alonso que me chamou muita atenção na entrevista coletiva, porque obviamente perguntaram a ele sobre o Wirtz. Sim. E ele falou, elogiou muito, ele disse, se não fosse o Wirtz, eu não estaria aqui. Se não fosse a temporada que o Wirtz fez com o Xabi Alonso, ele não seria técnico do Real Madrid. Me chamou muita atenção. O Wirtz poderia falar a mesma coisa também, né? Se Exatamente. não fosse o trabalho do Xabi Alonso, ele não estaria no Liverpool. Mas o Xabi Alonso está em um bom momento e o Wirtz ainda não conseguiu encaixar nesse Liverpool. O Real Madrid tá com o Xabi Alonso, é muito difícil da gente acertar a escalação. Ninguém consegue cravar as escalações do Xabi Alonso, inclusive o Real Madrid não treinou aqui em Anfield na prévia e não vai treinar com o Xabi Alonso na prévia dos jogos fora de casa, porque ele não quer dar nenhuma pista.
nem para a imprensa e muito menos para o rival. Ele disse que tem muitas câmeras no estádio gravando e que ele não quer dar pistas sobre o que ele vai fazer. Eu vou me arriscar, Fred, porque eu acho que nos últimos jogos já dá para entender um pouquinho do que vai ser o time titular na cabeça do Xabi Alonso. Se a gente olhar Juventus, é o clássico, e o jogo do último fim de semana contra o Valência, Courtois é o goleiro, Fede Valverde deve ser o lateral direito, lembrando que o Carvajal está lesionado e o Trent está voltando agora de lesão, não deve começar o jogo. Depois, Militão e Hausen, a dupla de zaga escolhida pelo Xabi Alonso, até porque não tem Rudiger e Alaba continuam fora, então não tem muita opção. Na lateral esquerda, Carreiras, que fez um grandíssimo último jogo e é titular absoluto, com um golaço. No meio de campo, Tchouaméni, que com o Xabi Alonso tem sido o Xabi Alonso dentro de campo. É impressionante o quanto ele conversa com o Tchouaméni. Jude Bellingham e Arda Güler, que estão conseguindo jogar juntos. Isso é um ponto muito positivo para o Xabi. E aí, a grande dúvida, porque na ponta direita a gente não tem certeza. Então, muito provavelmente, com a lesão do Mastantuono, que também não viajou por causa de uma lesão no pubis, o Brahim Dias, que às vezes começa como titular ou não, o Rodrigo já não tem mais jogado por ali. Então, o Xabi Alonso não tem essa peça fixa por ali. Ele deve ir com um quarto meio-campista, como foi no El Clássico, e esse quarto deve ser o Camavinga. Quando o Valverde conseguir voltar para o meio de campo, provavelmente esse cara seja o Valverde. E no ataque, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Sobre Trent Alexander-Arnold, que seria um grandíssimo personagem dessa prévia do jogo, mas como ele não deve jogar, Fred, ele deve estar no banco de reservas e o ambiente para ele vai ser diferente. Né? Haverá uma recepção para o Arnold, ainda que ele não seja titular, ele vai estar aqui, né? E eu estou curioso para ver a reação da torcida do Liverpool. Eu imagino um misto, tá? Eu acho que vai ter aplauso pro Arnold. Cara, é um moleque que cresceu aqui, foi gandula antes de ser jogador da base, morava em frente ao CT antigo e foi campeão de tudo com a camisa do Liverpool. Então é um cara que tem muito carinho, mas saiu da maneira que saiu e a relação ficou realmente, ainda está muito fragilizada. Na coletiva, o Gravenberch falou, cara, não sei como é que a torcida vai reagir, mas eu vou dar um abraço nele. O Slot falou algo muito parecido. Eu estou curioso para ver a reação do torcedor. O Arnold, ele não só estará aqui, como já esteve, né? Ele não veio dar entrevistas, mas ele veio com o Hausen e com o Xabi Alonso, que vieram para dar entrevista em Anfield, porque ele foi colocar flores no memorial para o Diogo Jota. O Xabi Alonso também fez parte disso. O próprio Hausen, o Butraguenho também estava lá, né? Como representante do clube. Do clube, e o Arnold, ele foi lá colocar essa homenagem para um grande companheiro, um recado, né, muito bonito. O Arnold já chega, não teve oportunidade de poder, né, deixar essa homenagem, ele veio aqui e já fez isso. Tati, sensações. Quem que a gente acha que pode definir esse jogo de um lado ou de outro? Se falar o nome do Courtois para o torcedor do Liverpool, ele já cai duro, né? Porque as memórias já são complicadas. O Courtois é um fixo absoluto nessa temporada, tem conseguido salvar o Real Madrid, dar pontos para o Real Madrid, então sempre pode botar o Courtois na conta. Mas o grande momento é de Kylian Mbappé. O Mbappé, que na temporada passada foi muito mal aqui, né? O início da temporada passada para o Mbappé foi muito complicado e o jogo aqui em Anfield foi, junto com o jogo no San Mamés, foi um ponto de inflexão para o Kylian Mbappé nos primeiros passos dele como jogador do Real Madrid. Hoje a gente está vendo outro Mbappé. O Mbappé tem 18 gols em 14 jogos com o Real Madrid. Na Liga dos Campeões é um dos artilheiros com 5 gols marcados em 3 partidas. Só não conseguiu balançar as redes contra a Juventus e quer voltar a fazer coisas grandes com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Ele sabe que um cenário como o Anfield é muito importante. Um cenário que tem um brasileiro que costuma se destacar por aqui, que é Vinícius Júnior. São 5 gols em 5 jogos contra o Liverpool. O Vini nunca perdeu uma partida para o Liverpool. Ele não estava na temporada passada por lesão nesse jogo, assim como o Rodrigo também não esteve, o Militão também não esteve. Então, esses 3 brasileiros ainda não perderam para o Liverpool com a camisa do Real Madrid, porque o Militão perdeu com o Porto, mas eles estão invictos com o Liverpool, porque eles não jogaram a derrota da temporada passada. Mas o Vinícius Júnior tem um jogo que a gente esteve, Fred, nas oitavas de final de 2023, que ele acaba com aquele jogo. O Liverpool abre 2-0, o Real Madrid vira 5-2 e o Vinícius é o grande protagonista daquela partida. É um cenário importante, o Vini vem de um momento
conturbado, mas já resolvido em relação a Xabi Alonso. Foi convocado pelo Ancelotti, assim como o Rodrigo e assim como o Militão. Então a gente vai ter 3 jogadores da seleção brasileira em campo com o Real Madrid amanhã. O Vinícius deve ser titular, o Militão deve ser titular. O Militão tem uma estatística interessante contra o Liverpool, porque ele tem 3 gols na Liga dos Campeões e 2 ele marcou no Liverpool, um com o Porto e um com o Real Madrid. Quem não deve jogar dos brasileiros deve ser o Endrick. Vamos ver se ele tem minutos. Ele teve minutos no último jogo, foi o primeiro jogo dele com o Xabi Alonso. Vamos ver se ele repete. No ano passado ele entrou e teve alguns minutos aqui em Anfield. E o Real Madrid que chega numa dinâmica muito positiva com Jude Bellingham voltando a ser Bellingham, encaixando bem com o Arda Güler, que é o líder de assistências na temporada, Mbappé voando, um sistema que vai encaixando, mas que ainda tem algumas lacunas e vamos ver se o Liverpool consegue explorar elas. Assim, para o Liverpool tá muito difícil falar de qualquer resgate de sequência, porque ganhou do Villa e é isso, assim, né? Antes via de tirando a água do barco, afundando com 6 derrotas em 7 jogos. E é uma semana, assim como na temporada passada, na mesma semana, Real Madrid e Manchester City, né? Na temporada passada era outro Liverpool e venceu as duas por 2-0. Agora, eu não sei como é que vai ser esse Liverpool, mas se mantiver um pouquinho da postura com os jogadores da temporada passada, se conseguir ter um McAllister mais apto fisicamente, foi a primeira vez desde abril contra o Villa que ele completou 90 minutos em campo com a camisa do Liverpool, né? Um cara que ainda está pegando um pouco o ritmo de jogo, o Gravenberch voltando de lesão, o Szoboszlai no meio campo, se o Bradley conseguir repetir contra o Vinícius o que ele fez contra o Mbappé, a gente pode ter alguma chance de um Liverpool conseguindo repetir uma vitória, mas eu sinto que esse jogo está muito meio a meio, talvez com um pouquinho de favoritismo para o Real Madrid. Esperamos que o Salah consiga chegar num grande jogo na Liga dos Campeões, né? Não há muitos grandes jogos na Liga dos Campeões que o Salah conseguiu brilhar, especialmente na fase de mata-mata. E aqui ele perdeu um pênalti, né, naquela vitória de 2-0. Então, vamos ver se o Salah consegue. Ele está a 2 gols de atingir a marca de 50 na Liga dos Campeões. Já é o maior artilheiro da história do futebol africano. E se ele chegar a 50, ele empata com o Henry e entra no top 10 histórico da competição. Vai ser um jogaço, Fred, e a gente convida todo mundo para acompanhar com a gente na TNT e na HBO Max. A transmissão abre 4h45, horário de Brasília. Esperamos você e você também.